Ter firme
Continuamos agora a considerar apacentar em mutualidade para a edificação do corpo de Cristo. E passarei pelo esboço com cuidado logo em seguida, mas gostaria de dizer algo adicional, especialmente em relação ao tema da mensagem 2, a vida apacentadora. Eu creio que todos podemos apreciar a definição de apacentamento que estamos aplicando e tomando como medida a respeito do que estamos falando. Apacentar é prestar um cuidado terno, todo inclusivo, de uns aos outros. Ou poderíamos dizer, segundo a palavra original de nosso irmão, um cuidado terno, todo inclusivo do rebanho. E claro, o rebanho é composto de ovelhas. Portanto, estamos falando de mutuamente prestar um cuidado terno, todo inclusivo, uns aos outros, com a esperança de que todos, de acordo com a sua presente capacidade, sejam capazes de receber um benefício desse cuidado terno todo inclusivo e também, segundo a sua presente capacidade, prestar esse tipo de cuidado. Nós estamos numa família em diferentes estágios de crescimento espiritual e o grau a partir do qual podemos receber o benefício terno todo inclusivo e prestar esse tal tipo de cuidado é diretamente relacionado
aonde estamos no desenvolvimento do nosso crescimento espiritual. Então, gostaria de sublinhar um ponto que foi abordado até tal extensão na primeira mensagem. Nessas 3 mensagens que estou apresentando a vocês, eu não estou tentando pôr sobre vocês um fardo de realizar mais apacentamento. E de maneira alguma eu quero que vocês se sintam desencorajados ou derrotados nessa questão. Isso não traz ajuda alguma para nenhum de nós. O que está em mim é ajudá-los a perceber a necessidade de apacentamento de maneira mútua e a necessidade é a edificação do corpo de Cristo para introduzir um novo reavivamento que mudará a era. E nós queremos compreender quão crucial é o apacentamento. Mas isso é o que é tão crucial para mim agora. Eu tenho aprendido, pouco a pouco, ao longo das décadas, que exortar os santos, encorajar os santos, e alguns irmãos até mesmo ordenam a fazerem isso ou fazerem aquilo. Vocês precisam pregar mais o Evangelho, precisam servir mais. E os santos, geralmente, eles são educados, eles ouvem, mas isso não funciona. E por quê? Porque como vivemos a vida cristã e como servimos está diretamente relacionado a onde estamos na experiência de Cristo como vida. Ninguém poderia encarregar ou ordenar uma criança de 4 anos de dirigir um carro, ou mesmo de 12 anos. As responsabilidades de um ser humano dependem do seu estágio de crescimento na vida. Então seria um equívoco separar o apacentamento, prestar um cuidado terno todo inclusivo da nossa vida, da nossa pessoa, do nosso estágio no crescimento em vida. Não pode ser separado da nossa presente experiência e desfrute de Cristo. Não pode ser isolada do grau em que somos governados pela visão celestial. E o mesmo se aplica à pregação do Evangelho. A necessidade, o anelo de que mais pessoas sejam salvas e sejam batizadas no Deus triuno e tornando-se o reino, vivendo a vida da igreja. Mas simplesmente encarregar outros, ordenar outros, dirigir outros, a longo prazo, não tem qualquer efeito positivo. E por fim, santos. Os santos dizem de maneira gentil, mas na prática eles não recebem isso. Alguns tentam ser cuidadosos e não sei se estou sendo bem sucedido em evitar isso, mas eu creio que a intenção aqui é nos ajudar
a entender o que é o apacentamento, o que ele envolve, por que ele é necessário e como ele é intrínseca e organicamente relacionado à nossa presente situação pessoal diante do Senhor. E eu gostaria de dar um outro tipo de ilustração para tentar tornar esse ponto um pouco mais claro. E eu espero que eu possa apresentar essa ilustração sem que ninguém seja distraído. A um determinado momento, em certa situação, eu estava tendo comunhão com um irmão responsável e eu indiquei, sinceramente, que eu cria de maneira terna a respeito de um certo fato. Apenas uma observação de um fato. Qual fato? Que, na verdade, a nossa reunião da mesa do Senhor é realmente formal. É previsível. Ela segue um padrão muito similar ou assim chamada reunião de domingo ou culto de domingo em uma denominação. E eu mencionei isso porque repetidamente no seu ministério o irmão Lee liberou esse encargo ilustrado no hino a Cristo exibir, sim Cristo exibir, a igreja se eu souber ajudar, e Cristo exibir. E então ele deu uma série de mensagens em diferentes momentos. Considere a coletânea de suas obras, a necessidade de adorar o Pai em espírito e em veracidade, adorando, tomando Cristo como a nossa realidade. Nós não podemos e não ajudará dizer aos santos, de agora em diante, quando nos juntarmos para a reunião da mesa do Senhor, todos devemos exibir Cristo. E devemos seguir o Espírito de uma maneira viva. E a reunião não deve ser tão previsível e não ser formal a ponto de seguir uma rotina. Bem, isso não cumprirá coisa alguma. Os santos podem tentar, mas se não tivermos sobejo de Cristo, como podemos trazer o sobejo para a igreja e exibir Cristo? Logo, se irmãos estão com encargo a respeito de elevar a reunião da mesa do Senhor no domingo pela manhã, os queridos irmãos precisam perceber que isso não pode ser separado do viver diário dos santos com o Senhor. Se não estivermos experimentando e desfrutando as riquezas de Cristo, como podemos trazer estas riquezas à igreja e oferecê-las ao Senhor? Eu espero que esse ponto esteja ficando claro. Que as nossas reuniões são um reflexo do nosso ser, da nossa pessoa, da nossa constituição, do nosso viver. E as reuniões serão diferentes e haverá desenvolvimentos nas áreas em que eu mencionei.
E eu espero que isso agora esteja se tornando mais claro. Eu não estou com vocês nessas reuniões para desencarregar a fazer coisa alguma, para pôr um fardo sobre vocês. Eu gostaria que os santos fossem supridos e nutridos e não se sentirem que estão em falha ou que estão derrotados. Essa é uma área muito importante a qual precisamos receber apacentamento com vistas à edificação do corpo de Cristo. E temos apenas 3 momentos juntos. Não podemos revolucionar isso ou ter uma mudança radical repentinamente, mas creio que podemos receber alguma iluminação e ser supridos com graça até certa medida, e então reagir até certo ponto, de modo que podemos tomar alguns passos. Isso é algo encorajador. Simplesmente estar avançando pouco a pouco. Então agora chegamos à mensagem 2 sobre a vida apacentadora. Não a atividade apacentadora. Não apacentamento como um dever. Não apacentamento como uma tarefa, mas a vida apacentadora. Portanto, se um novo casal que se casou por alguns anos tem o seu primeiro filho, eles perceberão agora a nossa vida humana mudou para o resto dos nossos dias. Você é uma mãe, você é um pai, e vocês aprenderão a viver uma vida familiar. Por viver uma vida familiar. E aprender é parte desta vida. Como cuidar do seu filho recém-nascido e como guiar o seu filho por todos os estágios, cuidar dele quando ele estiver doente, alegrar-se quando ele começar a se levantar, a caminhar, a falar, e então abrir o caminho para que eles possam ser treinados e educados à medida que eles crescem. Isso é uma vida de pais, vivida por pais, que estão aprendendo humana e espiritualmente ser um pai. Portanto, a vida apacentadora é um viver prático e real de como o Senhor está crescendo em nós, se constituindo em nós, nos apacentando para termos mais desfrute e experiência dele, capacitando-nos assim a perceber que, enquanto crentes, nós temos muitos aspectos. Confiram as mensagens sobre os crentes nos livros, a conclusão do Novo Testamento. Há uma lista de todos os símbolos, de todos os aspectos do que é um crente. E nós precisamos aprender que, como crentes e filhos de Deus, como membros do corpo de Cristo, somos ovelhas e pastores. Isso é parte do que eu sou de acordo com Deus.
E como eu indiquei previamente, quanto mais experimento, mais apacentamento da parte de Cristo, e começo a conhecê-lo, experimentá-lo mais, a experimentá-lo como o grande pastor, como o supremo pastor, como o pastor das nossas almas, somos mais constituídos com Ele. E espontaneamente vivemos essa vida. E mais uma questão, e então iremos ao esboço passo a passo. Não estamos falando sobre um comportamento de apacentar. Não é algo que nós ligamos e vamos apacentar alguém e visitar alguém. Tudo que ligamos dessa forma é autocriado, não é real, não é genuíno e a outra pessoa perceberá. Retorno ao exemplo do casal jovem que teve um filho. Antes você nunca foi um pai e uma mãe. Agora a capacidade em vocês de ser um pai e uma mãe está sendo ativada, está sendo desenvolvida, está sendo vivida. Então, quando chega nesse ponto, percebemos que a necessidade básica de todos nós é mais de Cristo. Mais do Cristo todo inclusivo e extensivo. Que Ele seja pessoalmente real para nós. De ser o Cristo que nós realmente experimentamos e desfrutamos. O Cristo que está sendo trabalhado no nosso ser, que está fazendo morada nos nossos corações, e que é o pastor das nossas almas, cuidando de nós todo o tempo. E então, quanto mais ganhamos esse Cristo, e quanto mais esse Cristo nos ganha, nós apacentamos de forma espontânea. Nós cuidamos mais dos outros. Nós oramos por eles. Até mesmo mencionamos mais vezes os nomes deles. Nós desejamos contatá-los mais. Nós podemos até dizer que temos encargo por eles. E à medida que nos tornamos cientes de uma certa situação, começamos a compreender o que significa um cuidado terno, todo inclusivo. Nós não somos anjos, não somos espíritos puros. Na verdade, nós somos seres tripartidos muito complicados, com 3 vidas em nós. A vida humana criada, a vida satânica na carne, a vida divina no espírito. E estamos vivendo em um certo tipo de ambiente e situação. Não é exagero dizer que apacentamento é um cuidado todo inclusivo. Há uma expressão usada por Pedro no final do capítulo 5 da sua primeira epístola. Ele menciona: lançai sobre ele todas as vossas ansiedades. Então ele diz: porque ele tem cuidado de vós. Tudo relacionado ao seu ser tripartido, onde você está, a idade em que você está, cada aspecto é importante para Deus. A sua saúde, os anelos que há em você, os seus sentimentos, as suas lembranças, as suas intenções, as suas necessidades, os seus medos, as suas preocupações,
as suas ansiedades. Tudo isso é importante para ele. E ele é o pastor das nossas almas. Então, além de experimentar Cristo mais, desfrutá-lo mais, ser mais constituído com Ele, nós todos devemos ser capazes de dizer, assim como o nosso tataravô Davi, o Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Que testemunho é esse? Um homem como Davi dizer isso. Ele não disse o Senhor é o pastor, e sim o Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. E apenas poder dizer isso, e até certo ponto eu posso dizer isso para vocês, eu tenho um pastor. E eu preciso do seu apacentamento, e não estou exagerando, de maneira ininterrupta, noite e dia. E eu preciso dele como o pastor da minha alma. As minhas necessidades são diferentes como uma pessoa idosa. Que quando eu era de meia idade, diferente de quando eu estava nos meus 20 e 30 anos de idade. E o meu pastor sabe disso. E ele simplesmente cuida. Então, quando nós conhecemos Ele, o experimentamos e desfrutamos e passamos mais tempo com Ele e experimentamos mais desse seu apacentamento, então nós teremos mais apacentamento como parte da nossa vida. E não será algo que nós devemos fazer porque estamos na igreja. Fazemos assim como pais que amam seus filhos cuidam deles. E o Senhor apacentará toda a sua restauração e todas as igrejas a esta vida apacentadora, a tal ponto que os cooperadores, os presbíteros, os irmãos líderes, os irmãos que servem, todos os santos, estejam abertos e dispostos para que o Senhor faça isso. Ele sabe que há essa grande necessidade. Ok, algarismo romano número 1. A meta da restauração do Senhor é restaurar o ministrar de Cristo por todos os crentes, para que a igreja, como o corpo de Cristo, seja edificada. Esta é a meta da restauração do Senhor. Que isso esteja escrito no nosso coração. Esta é a meta. Esta deve ser a meta de cada cooperador, de cada presbítero, de cada um que serve, de todos que carregam qualquer tipo de responsabilidade na vida da igreja. Essa é a meta. Isso é porque nós estamos aqui. E temos Efésios 4 como uma referência importante. O Senhor, em ascensão, deu ao seu corpo apóstolos, evangelistas, profetas em segundo lugar, então evangelistas, pastores e mestres, para o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, vírgula, a edificação do corpo de Cristo. Então, não são os apóstolos, profetas,
evangelistas, pastores e mestres, que edificarão a igreja diretamente. Serão os santos aperfeiçoados, que têm sido aperfeiçoados a fazer a obra do ministério, que é dispensar Cristo a outros e ministrar e apacentar, caminham lado a lado. Quando apacentamos, ministramos vida. Quando estamos ministrando vida, apacentamos. E a meta é o edifício, é o corpo. E o Senhor está nos apacentando exatamente nesse momento, com uma meta em vista, com esta meta em vista. E essa visão governante a respeito da meta deve nos guiar, nos dirigir no nosso cuidado por outros. Vemos então a conexão entre esse membro do corpo e a edificação do corpo de Cristo. Nós cuidamos dele porque nós o amamos e temos uma preocupação genuína a seu respeito. Porém, mais do que isso, nós o apacentamos para cumprir o desejo do coração de Deus de edificar a igreja. Ok, a seção 2 e subpontos desenvolvem de maneira mais ampla um dos aspectos que eu compartilhei na mensagem 1. Então, consideremos isso com maior concentração. Quanto mais somos constituídos com Cristo, mais espontaneamente viveremos uma vida apacentadora e teremos o encargo para cuidar dos outros. Ok? Então não dizemos, nós estamos na restauração do Senhor e, portanto, precisamos viver uma vida apacentadora. Temos que ter o encargo de cuidar de outros. Temos que ter o encargo de compartilhar algo. Vamos voltar ao lugar de onde temos que começar. Ser constituídos com Cristo. Essa é a necessidade além de qualquer descrição. De 1962, dezembro, até o final da sua carreira, em 1997, o irmão Witness Lee ministrou repetidamente as riquezas de Cristo, as riquezas do Cristo todo inclusivo. Experimentar Cristo, desfrutar Cristo, viver Cristo, tornar-se Cristo, tê-lo reproduzido em nós. E precisamos de mais ensinamento para levantar uma nova geração, mas a nossa necessidade básica é sermos mais constituídos com Cristo. Você tem orado por isso de forma genuína, dia após dia? Senhor, obrigado por hoje. Eu consagro-me a Ti e o meu dia ao Senhor. Senhor, trabalhe-se em mim nesse dia. Faça morada no meu coração hoje. Senhor, constitua-me mais contigo mesmo hoje. Vá a partes do meu ser que o Senhor ainda não alcançou. Pouco a pouco, dia após dia.
Se você orar dessa forma, até mesmo a partir de agora, até o final do ano, eu estou falando em 20 de novembro, e vocês ouvirão isso na primeira semana de dezembro. Digamos que vocês ouçam em 5 de dezembro, ok? Então vocês terão mais 26 dias. Eu não quero dizer orar como uma obrigação, como uma formalidade. Mas se você for iluminado, Senhor, tudo que eu sou, tudo que eu faço, depende do quanto eu fui constituído contigo. Eu preciso disso. Meu cônjuge, meus filhos, os irmãos, os santos da igreja precisam disso. A minha igreja local precisa disso. O corpo precisa disso. Tu precisas disso, a fim de ter a sua noiva preparada. Senhor, por favor, que haja esse crescimento sem parar, ininterrupto, até eu te encontrar. Diariamente, trabalhe-se em mim. Então, espontaneamente, viveremos de acordo com o Cristo que foi constituído em nós. E Ele é o pastor. Ele viveu uma vida apacentadora. No estudo Vida de Marcos, o irmão Lee deu várias mensagens a respeito de uma vida totalmente conforme e para a economia de Deus, referindo-se ao Senhor Jesus. Revelado no livro de Marcos, e o irmão Lee disse algo ali que tem estado em mim desde então, que o viver e obra do Senhor eram um. O Senhor não dizia em uma certa hora, agora eu vou começar a cuidar e apacentar das pessoas, agora o dia acabou, então não preciso mais apacentar porque minha obra já foi cumprida. Isso soa como um emprego. Mas com o Senhor, viver e trabalhar, mover-se, servir, eram todos apenas uma só coisa. Porque isso é uma vida. Portanto, espontaneamente, a vida apacentadora e teremos encargo para apacentar outros. Não usaremos essa palavra encargo de maneira leviana. Usamos porque realmente existe algo dentro de nós que está nos pressionando, nos instando, que nos leva a orar mais por isso. Essa pessoa está passando por um momento de dificuldade. Ele precisa crescer mais, Senhor. E então simplesmente vivemos, não como um dever, mas como um viver do Cristo que foi trabalhado em nós. Agora os subpontos. A constituição de Cristo em nossa vida espiritual tem um aspecto apacentador. É todo inclusivo e tem um aspecto relacionado ao Evangelho. O Senhor ainda quer que pessoas sejam salvas, que tenham seus pecados perdoados, sejam nascidas de Deus e sejam adicionadas à igreja. E há o aspecto apacentador.
de Cristo em nossa vida espiritual. Então não devemos nos condenar. Eu não tenho coração para isso, não tenho um encargo para isso, de cuidar de pessoas. Eu tenho um temperamento meio de ficar sozinho, não gosto de estar muito com pessoas. Ponha isso de lado. Todos nós precisamos de Cristo em sua vida apacentadora. Se nós temos a disposição ou não de cuidar de pessoas em nossa vida natural. O que faz a diferença é Cristo. Apacentar não é uma questão de reagir ao ser encorajado por outros a apacentar. Portanto, eu não estou aqui os encorajando a, por favor, apacente mais. Por favor, prometa apacentar mais. Eu realmente não quero ouvir um irmão ou irmã dando o seguinte testemunho: Senhor, eu consagro-me para apacentar mais. Na verdade, isso não é uma consagração. Isso é uma promessa que você não poderá manter. Consagração é apresentar o seu ser a Senhor como um sacrifício vivo voluntariamente, com a percepção de que você está dizendo: Senhor, faça o que queres. Trabalha em mim, sobre mim, comigo. Dirija todos os meus passos, a minha vida está em suas mãos. Senhor, à medida que faço isso, trabalhe a sua vida apacentadora em mim. É isso que o Senhor precisa. Logo, se os estou encorajando de alguma forma, é para se abrirem ao Senhor, ao Cristo todo inclusivo, maravilhoso, e se achegue a Ele com base no seu sangue precioso, da forma como você está, e se abra a Ele e ore: Senhor, trabalhe-se em mim. Constitua-me contigo mesmo. Encha-me com as tuas riquezas insondáveis. C. Apacentar é o resultado de ser constituído com Cristo. Colossenses 3:4. Cristo, nossa vida. Ele é nossa vida. E, como já ouvimos, Ele é a nossa pessoa. Cristo, a pessoa, está fazendo morada em nossos corações. Assim, apacentar é o resultado desta constituição. E quanto mais somos constituídos, nós não precisamos ser encarregados de apacentar, mas espontaneamente nós o faremos. Nós teremos pessoas em nosso coração e nós os consideraremos diante do Senhor, os levaremos ao Senhor. E teremos comunhão no espírito de mutualidade e seremos supridos e supriremos. Ponto D. A parte do nosso ser que foi constituída com Cristo é a parte que apacenta outros. Isso nos mostra que à medida que podemos apacentar, que tipo de vocabulário uma criança tem quando ela tem 4 anos de idade? Ainda que ele ou ela seja muito esperto e consiga pegar algumas palavras que são faladas por outros. Será que ela teria o mesmo vocabulário de um estudante notável da Universidade de Stanford?
o vocabulário e a capacidade de entender e falar aumenta à medida que o pequenino cresce. Portanto, todos nós, saibamos ou não, tem uma medida de Cristo em nós. Assim, somos capazes de apacentar certas pessoas. Suponhamos que o irmão A foi salvo há 1 ano. E durante esse 1 ano ele tem buscado o Senhor, tem permitido o Senhor crescer nele. Ele certamente pode apacentar um colega que ainda não foi salvo. Ele pode apacentar aquela pessoa rumo à salvação. E porque ele tem tomado o passo da consagração de maneira absoluta, o irmão A, que ama o Senhor, pode falar a alguém, algum crente que ainda não ouviu sobre a consagração e apresentar a consagração a essa pessoa. Você pode apacentar essa pessoa a uma vida de consagração. Mas você não ainda será apto a apacentá-lo, a conhecer o corpo, a viver em ascensão, a reinar em vida ainda, a ainda se engajar na luta espiritual. E você não deve se sentir obrigado a fazer tudo isso. Quanto mais você cresce, mais a vida cresce, mais haverá algo em você que espontaneamente apacenta. E agora prosseguiremos para ver que a vida de apacentamento e a vida de ministrar, e o que chamaremos aqui de uma vida totalmente ajustada para a vida ministradora, são todas um. Precisamos cooperar com Deus por meio de uma vida totalmente ajustável. O que é isso? Que é completamente suficiente e totalmente madura, capaz de se adequar a todas as situações, capaz de suportar quaisquer tratamentos, aceitar quaisquer ambientes, de trabalhar sobre quaisquer condições e de aproveitar quaisquer oportunidades para levar a cabo a obra do ministério para a edificação do corpo de Cristo. Por favor, não dê um testemunho em que você dirá: eu me consagro para viver uma vida totalmente ajustável e viverei essa vida totalmente ajustável. Então, 2 horas mais tarde, algo acontece no seu ambiente e a sua vida não se amolda, não se ajusta àquela situação. Porque, na verdade, isso é uma questão de crescimento em vida. Ela é totalmente suficiente e madura. Uma criança não pode ter essa capacidade, mas a mãe tem. Logo, não devemos impor isso a nós mesmos. Mas espero que isso nos motive a orar. Orar por crescimento em vida até a maturidade. Então, essa vida totalmente ajustável
tem uma flexibilidade Jesusmente humana em todo tipo de situação. Essa vida é capaz de apacentar e de ministrar. Então, por favor, permitam-me dar um exemplo da minha própria história de aprendizado. Isso não é nada heróico. O que irei lhes dizer não me torna especial, mas foi uma experiência encorajadora que também me motivou. Em 1987, eu fiquei de maneira muito gravemente doente. Havia uma dor na seção mediana do abdômen e nas costas, e eu entrei em contato com o irmão Rick Scaraday, que é também médico, e ele reconheceu que isso era algo sério. Eu entrei em contato com o hospital imediatamente, e que potencialmente se tratava de uma questão de vida ou morte, e que era realmente o caso. E depois de alguns dias, eu precisei realizar uma cirurgia de emergência, porque os sintomas estavam piorando, minha temperatura estava muito alta, e após a cirurgia eu descobri o que ocorreu. A vesícula biliar estava infeccionada. Se ela não tivesse sido removida, eu poderia ter morrido. Então, por muitos dias, eu estava deitado numa cama de hospital, me recuperando, e tive uma outra crise dias após, durante uma noite, e enquanto estava lá, na minha cama, num quarto com um outro paciente, duas coisas aconteceram durante os dias que eu estava ali. Uma relacionada ao Evangelho e outra com relação ao testificar sobre a verdade. A pessoa próxima a mim, que havia perdido um braço em um acidente, o nome dele era Norman Pryor, e ele tinha uns 15 anos, era uns 15 anos mais velho do que eu, e ele faria uma cirurgia muito séria na manhã seguinte. E o cirurgião foi lá e passou alguns segundos com ele, para que ele soubesse o que iria proceder, como a cirurgia iria proceder. E quando o cirurgião saiu, eu conversei com ele. Falei com ele a respeito do Senhor, para invocar o nome do Senhor e abrir o coração e o ser dele ao Senhor. E ele fez, ele orou. Então ele realizou a cirurgia, e eu ouvi algo realmente impressionante. Quando eu estava no quarto de recuperação, e uma irmã era a enfermeira, uma enfermeira do quarto de recuperação, que na verdade era a esposa do nosso irmão Ed Marks, Ruth Marks, e ela disse que à medida que esse homem estava recuperando a consciência, ele começou a invocar o nome do Senhor e confessar o Senhor. Então, aqui em meio à minha fraqueza física, eu pude falar algumas palavras simples sobre o Evangelho. E então, outro incidente, eu não conseguia lavar meu cabelo, não conseguia fazer a barba, não conseguia cuidar de mim mesmo. E havia ali um jovem que era um tipo de um assistente do enfermeiro, de maneira informal, e que cuidava de algumas necessidades práticas. E eu solicitei a enfermeira de alguém para lavar a minha cabeça, que precisava muito disso. Então veio aquele jovem de mais ou menos 17 anos,
E eu estava ali passando shampoo no meu cabelo, depois condicionador, e ele ouviu que eu estive na igreja em Irving. E ele confessou, ele disse que viveu perto do local de reuniões em Irving. E enquanto o local de reuniões lá estava sendo construído, havia alguns irmãos que trabalhavam voluntariamente, e particularmente um irmão abordou alguns dos vizinhos de maneira inadequada, e isso causou uma impressão muito ruim de alguns vizinhos em relação à igreja em Irving. E aí ele perguntou: por que vocês usam essa designação? E à medida que ele lavava meu cabelo, eu compartilhei sobre a base da igreja. Por fim, cheguei em Apocalipse 1:11 sobre uma igreja em uma cidade. E repito, isso não é nada heróico. Esse foi o meu aprendizado a ter uma vida totalmente ajustável. Ajustável pelo menos nesse aspecto. E por causa dessa vida capaz de conduzir alguém que dividia o quarto comigo ao Evangelho e apacentar esse jovem para que ele pudesse ter uma visão adequada do que nós na verdade somos. Então disse: o que aconteceu não nos representa, eu não concordo com isso, não é a nossa visão. E ele então passou a ter uma visão muito mais adequada da igreja em Irving. Então, todos nós, à medida que Cristo cresce em nós e nós estamos crescendo em vida, essa vida totalmente ajustável cresce até que percebemos que ela é totalmente suficiente. Como o Senhor disse a Paulo: a minha graça é suficiente. Sempre suficiente. Essa vida é capaz de satisfazer toda e qualquer necessidade, situação e suportar qualquer tipo de tratamento. Sim, todo tipo de tratamento. Essa vida é capaz de suportar qualquer tipo de ambiente. Eu estava, por exemplo, ali no hospital, no Hospital St. Joseph, em Orange County, na Califórnia. Era ali que o Senhor queria que eu estivesse. E essa vida é capaz de trabalhar em qualquer tipo de situação e tomar toda a oportunidade para levar a cabo a obra do ministério. Todos temos essa vida com tal potencial. Agora os subpontos. Cooperar com Deus significa que estamos em Deus. Somente uma pessoa que está em Deus pode introduzir outros em Deus. Se temos uma vida totalmente ajustável, qualquer situação ou circunstância é correta para ministrarmos vida a outros. E eu creio que há muitos de santos maduros e que estão amadurecendo, que podem testificar das suas muitas experiências a respeito dessa linha. Muitos santos que pregaram, entre aspas, ao Norman Pryor, ou que testificaram para um jovem que estava, entre aspas, lavando o cabelo, seu cabelo. Se quisermos ter uma vida totalmente ajustável, precisamos de um coração dilatado,
um coração para acolher todo o povo de Deus. Isso é importante. Na verdade, era possível ter toda uma mensagem ou toda uma conferência com base nesse ponto, como isso é produzido, mas aqui eu só direi um pouco. Lerei os subpontos e então lerei alguns versículos da Escritura Bíblica. Ser dilatado por meio do crescimento e maturidade em vida é equivalente a ser totalmente reconciliado com Deus. Em 2 Coríntios 5:20, Paulo está falando à igreja em Corinto. E ele disse que Deus nos deu o ministério da reconciliação. E esse ministério da reconciliação tem dois aspectos principais. Primeiro, por meio do Evangelho, em reconciliar pecadores a Deus, com Deus. Então eles se arrependem dos seus pecados, creem no Senhor, recebem o Senhor. Agora eles têm paz com Deus em Cristo. Foram reconciliados com Deus nesse passo. E então há o aspecto de uma pessoa madura como Paulo, reconciliando os crentes mais e mais com Cristo. Há uma grande diferença entre Paulo e os coríntios. Paulo era plenamente um com Cristo, vivendo no Santo dos Santos, experimentava a obra da cruz em todo o seu ser. Ele era santificado, renovado, transformado, estava reinando em vida. E ele apela aos coríntios: reconciliai-vos com Deus. Há partes, especialmente na sua alma, que os estão mantendo afastados de Deus. Vocês estão no santo lugar, mas ainda não no Santo dos Santos. Eu apelo a vocês: reconciliai-vos com Deus. E o ponto aqui é: quanto mais somos reconciliados interiormente com Deus, mais o nosso coração é dilatado. Então, em 2 Coríntios 5:20, Paulo fala sobre ser reconciliado. E então, no capítulo 6, nos versículos 11 a 13. Ó Coríntios, a nossa boca está aberta para vós, nosso coração está dilatado. Não estáis restringidos em nós, mas estáis restringidos em vosso interior. Ora, como justa retribuição, falo-vos como a filhos, dilatai-vos também vós. Se formos honestos e sinceros diante de Deus, e a sua luz brilhar em nós, nós podemos perceber com relação a determinados tipos de pessoas que nós temos uma controvérsia com esse tipo de pessoa. Mas eu gosto daquele, seja com relação à classe social, à raça, a nível de instrução. Isso é triste. Ou um tipo de classe social ou intelectual. Isso significa que o coração da pessoa é estreito, é restrito. De modo que você não tem sentimento ou um cuidado íntimo para cuidar por esses tipos de pessoas, porque seu coração é estreito. E o seu coração é estreito porque as suas partes interiores ainda estão longe de Deus. Na sua mente, vontade ou emoção. Ainda não são uma com Deus plenamente.
Mas quando somos reconciliados, espontaneamente, nosso coração é dilatado. E podemos dizer, eu tenho um coração por todo e qualquer tipo de pessoa, sem parcialidade. Raça não importa, nacionalidade não importa, língua, status social, nível educacional, nada. Saulo de Tarsos, o coração dele era muito estreito. Ele queria nos matar, destruir as igrejas. Mas o Senhor lhe deu um coração dilatado. E assim como fez com Paulo, ele é plenamente capaz de fazer isso com todos nós. E quando vive... Com o coração dilatado, ponto C2. Somos capazes de acolher todos os crentes, apesar de sua condição. E com uma boca aberta, somos livres para falar francamente a todos os crentes sobre a verdadeira situação a que haviam sido enganosamente levados. Por exemplo, há cristãos que foram ensinados de maneira errônea de que a casa do Pai, em João 14, são os céus. E muitos estão sendo privados do dispensar divino na economia divina. Estão sendo roubados de conhecer o propósito e a vontade de Deus. Então você, com o coração dilatado, cuidando daquela pessoa, sem julgamento, sem crítica, sem qualquer frustração, você simplesmente pode dizer: meu querido irmão, há uma forma totalmente diferente de compreender João 14. Ouça, irmão, honestamente, isso não é a igreja, não é os céus, é a igreja. E o Senhor preparou um lugar para você na casa do Pai, um lugar que só você pode preencher. Eu não estou tentando fazer com que você se una à nossa igreja, mas quero que você esteja na vontade e no propósito de Deus, ocupando o lugar preparado para você. Então, por mais alguns minutos, ponto 4, para nos engajarmos no apacentamento, para a edificação do corpo de Cristo, precisamos viver uma vida que ministra. Então, uma vida apacentadora, uma vida totalmente flexível e uma vida que ministra são todas uma, o próprio Cristo. Uma vida que ministra é uma vida de ministrar Cristo para a edificação do corpo de Cristo. O corpo necessita daqueles que foram constituídos com o Deus triuno, processado e consumado, para que eles tenham as riquezas de Cristo em seu espírito e em todo o seu ser para transmitir a outros. Por favor, ouçam isso. O corpo necessita. Essa é uma grande necessidade. O corpo necessita daqueles irmãos e irmãs que foram constituídos com Deus triuno processado e consumado. Eles são cheios das riquezas de Cristo, em seu espírito e no seu ser interior. É apenas o que eles são. E porque isso é o que eles são, Cristo, como a sua constituição, o corpo precisa disso. E nós precisamos orar por isso. Eu não sei quantas orações têm sido oferecidas por isso.
Oração que expresse a necessidade do corpo. Senhor, o teu corpo não apenas necessita de ti diretamente como tudo, mas o corpo também precisa de membros constituídos contigo. Senhor, só o Senhor pode produzir isso. Ponto C. Uma vida que ministra é uma vida que aquece outros, cuidando deles com carinho na humanidade de Jesus e os nutre na divindade de Cristo com as riquezas de Cristo. Então precisamos da humanidade de Jesus, sermos Jesusmente humanos. Então, mas eu não digo à minha esposa, eu estou indo visitar o irmão tal e tal para tratar ele com carinho e o nutrir. Não, isso é o ego. Nós simplesmente vamos seguindo o apacentamento do Senhor e espontaneamente o cuidado com carinho e a nutrição fluem. Viver uma vida que ministra significa que nosso homem exterior está sendo consumido e que nosso homem interior está sendo renovado dia após dia. Isso é algo que tem acontecido em muitos. O homem exterior ser consumido. E eu tenho notícias positivas para vocês. Haverá mais desse consumir. Mas também o nosso homem interior está sendo renovado dia após dia. E posso dizer que os irmãos de Bay Area são mais novos do que da última vez que os visitei. Ponto é, viver uma vida que ministra é ter para com os outros uma preocupação profunda, genuína, terna, amável e afetuosa. Isso não é performance. Eu digo isso na presença do Senhor. Quando eu pergunto, como você está? Não estou sendo simplesmente gentil, mas é porque realmente me importo como você está. Se pergunto como está o seu cônjuge, os seus filhos jovens, como eles estão indo. Não estou com curiosidade, não irei fofocar. Realmente importa. Isso é algo espontâneo, sem qualquer esforço. Você sente uma preocupação amorosa, terna, afetos puros. Último ponto. Precisamos ser dilatados no coração a fim de termos a preocupação íntima da vida que ministra. De novo, eu digo que não é necessário dizer eu me consagro para ter uma vida que ministra. Isso não é consagração. Cristo é assim. O que precisamos é de mais dele. Ser mais reconciliados com ele, ter mais o nosso coração dilatado e esse zelo, esse cuidado íntimo. Não estamos coletando informações, procurando saber as coisas. Isso é algo terrível. Isso é o ego. É por isso que quando o irmão Lee pediram ao irmão Lee que desse uma palavra aos presbíteros e líderes em Anaheim, o que ele disse foi: amem um aos outros. E as suas esposas amem umas às outras. E vocês amem os filhos uns dos outros. Essa palavra indica: não ame apenas os seus próprios filhos, ame
os filhos dos outros irmãos. Isso nós não estabelecemos, fixamos a nossa mente para agir dessa forma, mas isso é o resultado do apacentamento de Cristo em seu cuidado terno todo inclusivo, que viveu uma vida apacentadora na terra, que está levando a cabo o seu ministério de apacentamento nos céus e que está querendo viver novamente essa vida apacentadora em cada um de nós. Uma vida que ministra para a edificação do corpo de Cristo e para a preparação da noiva. Eu percebo que essas palavras estão longe de serem adequadas. Aqui está um vaso de barro. Esqueça dele. Mas eu creio que pelo menos alguma luz e vida, e amor, e cuidado, e encorajamento, e graça, e especialmente bênção, sigam cada um de vocês. Os vejo em breve para a mensagem final, mensagem 3.